Boa noite. 2 anos atrás, nenhuma Cassandra ousaria prever os fatos que desfilaram ao longo do ano diante dos nossos olhos atônitos. Num tempo vertiginoso, as duas Alemanhas se unem em outubro e todos os alemães vão às urnas para consagrar a liderança de Helmut Kohl, o herói da reunificação. Dos escombros do muro surge não apenas uma nova Alemanha, mas uma nova Europa, sem medos ou fronteiras ideológicas. Na União Soviética, Mikhail Gorbachev, pressionado pela crise econômica e pela rebelião das etnias, não se deixa intimidar e fala na nossa casa comum europeia. Na Inglaterra, a dama de ferro Margaret Thatcher retira-se do cargo para entrar na história. Não com um tiro no peito como Getúlio Vargas, mas com um discurso cheio de charme e ironia. No Golfo Pérsico, o ditador do Iraque, Saddam Hussein, liberta as bestas do apocalipse que agora correm pelo deserto e ameaçam avermelhar suas areias com o sangue dos soldados americanos. Mas a ONU já autorizou o uso da força contra o ensandecido ditador iraquiano a partir de 15 de janeiro. E ninguém acredita que ele tenha qualquer chance de vitória militar num provável desfecho armado para a crise no Golfo Pérsico. Na África do Sul, Nelson Mandela, o líder negro, e Frederick de Klerk, o presidente branco, tecem paciente e corajosamente o entendimento que poderá tirar o país do atoleiro do apartheid e do isolamento internacional. Na América Latina, a proposta de um mercado comum das Américas, feita pelo presidente americano George Bush, em resposta a um mundo que se reestrutura em megablocos, foi recebida com simpatia pelos setores políticos mais modernos, apesar da resistência dos nacionalismos de esquerda e de direita, que ainda usam a retórica dos anos 60. E, finalmente, no Brasil, a posse do primeiro governo eleito em quase 30 anos e as mudanças trazidas pelo Plano Collor são os destaques, seguidas de perto pelas eleições para as Assembleias Legislativas, o Congresso Nacional e os governos estaduais. Também podemos destacar a condenação exemplar dos assassinos de Chico Mendes no ocaso do ano. Um ano sem precedentes no campo das transformações econômicas, políticas e sociais. Um ano que prenuncia uma década vertiginosa na antessala do século XXI, primeiro século do terceiro milênio. Em 1990 é um ano de grandes mudanças na política. Toma posse o primeiro presidente eleito pelo voto direto nos últimos 29 anos e novos governadores são eleitos. Pela primeira vez em 29 anos, um presidente livremente eleito é diplomado no Tribunal Superior Eleitoral, prática que tinha sido abandonada nos 21 anos de regime militar. Fernando Collor de Mello exibe orgulhoso o diploma que lhe foi conferido por 35 milhões de votos. Promete governar junto com o Judiciário e com o Congresso, mas atendendo apenas aos interesses da nação, sem troca de favores. Nos 2 meses que antecedem a posse, Fernando Collor viaja por 9 países. Consegue destaque nas TVs do mundo inteiro em Moscou, quando o líder soviético desmente a jornalistas ao lado de Collor que esteja pensando em renunciar. Na volta ao Brasil, encerra o governo de transição com festa e promessas no bolo de noiva, prédio anexo ao Palácio do Planalto em Brasília. Outra imagem histórica. O encontro com o presidente José Sarney depois da troca de acusações durante a campanha. Sarney concorda em fechar os bancos antes da posse, abrindo o caminho para o anúncio do Plano Collor. No dia 15 de março, a festa da posse começa com um desfile em carro aberto pelas ruas de Brasília. No Congresso, acompanhado do vice Itamar Franco, Collor assina o livro de posse e faz o juramento de cumprir a Constituição. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
A entrega da faixa presidencial marca o fim dos 5 anos de transição democrática, iniciada com Tancredo Neves e José Sarney. O parlatório, junto ao Palácio, volta a ser usado. Ao lado da mulher Rosane, o novo presidente reafirma as promessas de campanha, voltadas principalmente para os descamisados e pés descalços. Ao receber os cumprimentos das delegações estrangeiras, tem uma conversa descontraída com o presidente de Cuba, Fidel Castro. Mas a atenção maior vai mesmo para o vice dos Estados Unidos, Dan Quayle, uma questão de hierarquia de interesses. Na foto oficial, o retrato do Brasil voltado à modernidade. Em vez de 23 ministros, apenas 11. Na equipe do segundo escalão, uma ausência festejada, a do chefe do SNI, o odiado Serviço Nacional de Informações, extinto pelo novo governo. Por último, a foto com a primeira-dama, coroada com um beijo na testa. Vem então o cumprimento da primeira promessa, deixar a direita indignada e a esquerda perplexa. Senadores e deputados recebem estarrecidos as primeiras 27 medidas provisórias do Plano Collor. Mesmo divididos, resolvem apoiar. Nós estamos num barco cujo comandante nós não escolhemos, mas nós não queremos afundar o barco. Os então líderes do governo, Renan Calheiros e José Inácio, fracassam na tentativa de formar uma bancada forte no Congresso. O partido de Collor, o PRN, é inexpressivo e os parlamentares de outros partidos não se sentem atraídos por um governo que se recusa a negociar a distribuição de cargos. O presidente começa a sofrer derrotas no Congresso e recorre a vetos e novas medidas provisórias para sustentar o programa econômico. A Justiça considera inconstitucionais algumas dessas medidas, como a que reduz o salário dos servidores em disponibilidade, e o governo volta atrás. Dá-se início a uma série de trapalhadas jurídicas que começam a desgastar o então ministro da Justiça, Bernardo Cabral. Há uma especulação aí pela imprensa de eventuais aborrecimentos que nunca existiram entre mim e o presidente. Eu não sei a quem atribuir isso. Começa a fritura no primeiro e segundo escalões, principalmente na equipe econômica, abalada com a volta da inflação. A prometida inflação zero começa a fazer água e o índice de 2 dígitos volta com uma rapidez surpreendente. Ao todo, 20 secretários, chefes de gabinete e presidentes de estatais perdem o cargo em apenas 8 meses. Um deles, Luiz Otávio da Mota Veiga, arranha a imagem do governo ao deixar a presidência da Petrobras. Ele denuncia que foi pressionado por amigos do presidente a favorecer com um empréstimo de 40 milhões de dólares o Grupo Canhedo. Veiga afirma ter perdido o cargo ao recusar a negociata. O embaixador Marcos Coimbra chegou a me ligar pedindo para que eu tentasse resolver ou achar uma fórmula para que se resolvesse esse problema. O inquérito determinado por Collor conclui que não houve nenhuma irregularidade no caso da Petrobras. Para evitar novas acusações contra seu governo, o presidente reúne seu ministério para um puxão de orelhas. Ele adverte: ninguém no governo é intocável. E o exemplo é Bernardo Cabral, que começou como principal coordenador político e conseguiu apoios importantes para o governo. Cabral chegou até a acumular 2 ministérios, quando Joaquim Roriz deixou da Agricultura para disputar o governo do Distrito Federal. Mas sua cotação entrou em baixa com os tropeços no Congresso e o fracasso das primeiras reuniões com empresários e sindicalistas para um entendimento nacional coordenadas por ele. Mas foi a notícia do namoro com Zélia que motivou a demissão do ministro da Justiça. A ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, não escondia que tinha uma paixão secreta, mas o nome era um segredo bem guardado. Na festa de seus 37 anos, Zélia colocou um fim ao mistério. Dançou de rosto colado o bolero Bésame Mucho com Bernardo Cabral e fez dele seu par durante toda a festa. O romance ganha destaque em toda a imprensa. Bernardo Cabral se demite. Jarbas Passarinho é nomeado para o Ministério da Justiça e para mediador das reuniões do pacto. Outra crise no governo é protagonizada por Renan Calheiros, que renuncia à liderança do governo na Câmara. Na disputa pelo governo de Alagoas, acusa o presidente de se omitir na fraude eleitoral no estado. Renan vai além na crítica. O presidente Fernando Collor
tem assumido ares de infalibilidade, de inflexibilidade, e isso tem aprofundado a crise política. Collor responde com uma inscrição na camisa: o tempo é o senhor da razão. As eleições de outubro agitam o país. Uma rajada de metralhadora mata o senador Olavo Pires, candidato do PTB ao governo de Rondônia. E o crime continua sem solução. Em Goiás, o ex-ministro Iris Rezende sofre um acidente de automóvel, mas se recupera bem e ganha a eleição para governador. As urnas acabam com o bipartidarismo de 86, quando apenas 2 partidos elegeram governadores, o PMDB 21 e o PFL 1, Sergipe. Agora 8 partidos dividem as lideranças políticas dos estados. Velhos políticos voltam ao governo em estados importantes. Leonel Brizola no Rio de Janeiro, Antônio Carlos Magalhães na Bahia, Hélio Garcia em Minas Gerais. Em São Paulo, as urnas derrotam 2 ex-candidatos a presidente. Um deles, o senador Mário Covas, acompanha o fraco desempenho do PSDB em todo o país e cai logo no primeiro turno. O outro, Paulo Maluf, do PDS, chega como favorito ao segundo turno, mas não consegue superar um velho problema: o alto índice de rejeição ao seu nome. Ele sofre a 5ª derrota consecutiva, mas anuncia que não desiste da carreira política. O vitorioso é o ex-secretário da Segurança Pública, Luiz Antônio Fleury Filho, que recebe o apoio do governador Orestes Quércia e garante para o PMDB a conquista pela 3ª vez do governo paulista. É um mau resultado para o presidente Collor, que no primeiro turno consegue eleger 8 governadores de sua confiança e teve só 3 derrotas. No segundo turno, a situação se inverte com a eleição de 10 governadores de oposição e apenas 5 favoráveis a Collor. Um resultado que reflete a frustração dos eleitores com o agravamento da crise econômica no país. O PMDB e o PFL se mantêm como os maiores partidos no Congresso, mas o grande número de votos nulos marca o desgaste dos políticos junto à opinião pública. 60% dos deputados federais e estaduais são barrados nas urnas. Na dança dos políticos, o ex-presidente José Sarney surpreende pelo estilo. Sua aposentadoria aos 60 anos não dura muito. Ele reaparece poucos meses depois, com nova cor no cabelo e novo domicílio eleitoral. Troca sua São Luís do Maranhão pela longínqua Macapá, no Amapá. Não é uma troca pacífica. Sarney tem que brigar na justiça para provar que o Amapá é a sua terra e acaba conseguindo. Se elege senador pela porta dos fundos. Em questão de estilo, ninguém supera o mais jovem e polêmico presidente do país, Fernando Collor de Mello, de 40 anos. A imprensa americana chega a chamá-lo de o Indiana Jones da América do Sul, uma referência ao gosto dele por riscos políticos e apetite por esportes perigosos. Collor não esconde sua paixão por velocidade. Pilota motos, passeia de jet ski, dirige uma Ferrari que pode chegar a 300 km por hora, quebra a barreira do som copilotando um caça F-5. E não é tudo. Viaja de submarino, dá tiros de canhão com um tanque Osório, lança um foguete no Astro 2 e até se chamusca ao colocar fogo em drogas apreendidas no Pantanal mato-grossense. Tanta acrobacia chega a assustar a mãe do presidente. E eu faço a todos um apelo para que se dirijam a ele em cartas e telegramas em massa pedindo que ele pare com essas brincadeiras. O presidente responde bem-humorado no Dia das Mães. E um agradecimento especial à minha mãe, em homenagem a quem hoje eu andei de bicicleta. Collor deixa então os esportes radicais, mas continua chamando a atenção por seu culto ao esporte. Não dispensa, por exemplo, um treino com a seleção brasileira antes da Copa. E faz de suas corridas aos domingos uma rotina para as câmeras de TVs, trocando as aventuras por mensagens na camiseta.
Com uma equipe de 35 pessoas, apenas para planejar as suas atividades de fins de semana, Collor decide mudar o suporte de suas mensagens. Passa também a circular com livros debaixo do braço, como este dicionário de política. Um de seus grandes momentos em viagens internacionais é o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, onde reafirma que o Brasil não vai pagar a dívida externa à custa de seu crescimento. Mas o presidente que tomou posse prometendo deixar a direita indignada e a esquerda perplexa, termina o ano emaranhado em problemas. Sem acordo com o Congresso, sem um entendimento nacional e com índices crescentes de desaprovação. Segundo as últimas pesquisas, hoje 69% da população consideram o governo regular ou péssimo. Collor chegou a prever um ano cinzento para os brasileiros em 91. A previsão corre o risco de virar realidade, pelo menos para o seu governo. Em 1990 é o ano do vale tudo contra a inflação. Antes mesmo de tomar posse, o presidente Collor aproveita um treino de karatê durante a viagem ao Japão para afirmar que liquidará a inflação com um único golpe, um ippon. Um dia antes da posse, o Brasil conhece o mais radical plano de estabilização econômica de sua história, o Plano Brasil Novo, que na verdade dá vários golpes, vários ippons que doem em quase todo mundo. O Cruzado Novo deixa de existir. A moeda nacional volta a ser o cruzeiro. Mas o grande choque é o bloqueio imposto pelo governo às contas bancárias e aplicações financeiras. A maioria das pessoas que tem dinheiro no banco amanhecem naquele dia com apenas 50 mil cruzeiros no bolso. Nem mesmo a caderneta de poupança que o presidente Collor promete não mexer durante a campanha eleitoral é respeitada. O plano permite saques acima do limite apenas para pagamento de dívidas contraídas em cruzados novos e salários de empregados. O dinheiro retido no Banco Central deve ser devolvido a partir de setembro de 91 em 12 parcelas iguais, com juros de 0,5% ao mês e a correção monetária. O enxugamento de dinheiro no mercado é grande demais e as vendas nos primeiros 30 dias do Plano Collor despencam a ponto de praticamente paralisar a economia. As demissões em massa começam pela construção civil e só estabilizam quando o governo cede às pressões de alguns setores. Abre faixas especiais de financiamento apelidadas pela própria equipe econômica de torneiras do plano para empreiteiras, montadoras de carros e indústrias de máquinas e equipamentos. Resultado: a grande arma do governo, o controle da liquidez, não chega aos 100 dias de vida. O êxito do governo na luta contra a inflação é temporário. No início, a equipe econômica chega a comemorar o fim da era inflacionária e apostar no índice zero. É que a FIPE registra deflação nos primeiros 15 dias. E dos 84,32% de março, o plano derruba a inflação para 3,29% em abril e 5,28% em maio. Em junho, o índice alcança 9,61%. Em julho, volta para os 2 dígitos. E em setembro, a inflação cresce ainda mais graças a um aliado externo. O presidente do Iraque, Saddam Hussein, que invade o Kuwait e faz o preço do barril do petróleo disparar no mercado internacional. Com a inflação em alta e um grande número de demissões, o movimento sindical amarga um ano ruim. A pré-fixação dos salários acaba em maio, substituída pela livre negociação. Sem permissão para repassar reajustes de salário aos preços e pressionados pela alta dos juros, os empresários não dão aumentos significativos e ainda têm que fazer mais demissões. A resposta dos sindicatos é imediata. Greves, ocupações e até depredações de fábrica, como acontece na Ford em julho.
Ao mesmo tempo, através de encontros e negociações com lideranças políticas, sindicais e empresariais, o governo retoma a ideia de pacto social. Depois de 2 meses sem acordo, os empresários da Confederação da Indústria e do Pensamento Nacional das Bases Empresariais partem para reuniões exclusivas com representantes do sindicalismo de resultados, a CGT e a Força Sindical do Metalúrgico Luiz Antônio Medeiros. Em dezembro, eles apresentam ao governo uma proposta em que o ponto fundamental é a reindexação dos salários, através da prefixação. O governo taxativo diz não. O governo foi muito claro no que diz respeito à sua postura, no que diz respeito à política de curto prazo. Ou seja, a melhor forma de melhorar a situação dos trabalhadores é garantir a redução da inflação. Os argumentos da área econômica não convencem nem mesmo setores do próprio governo. 2 dias depois, é divulgada uma nova proposta. O abono de 5% a 12%, conforme a faixa salarial, até o limite de 10 mínimos. Esta proposta é incluída no projeto de lei salarial aprovado pelo Congresso. O abono deverá ser sancionado pelo presidente Collor. Como complemento, o governo libera as contas bloqueadas até o limite de 5 mil cruzados novos e para os maiores de 65 anos até o limite de 300 mil cruzados novos. Em 1990 é o ano da abertura na economia. O governo libera importações para forçar a baixa dos produtos internos e melhorar a produtividade. Os supermercados abrem lugar nas prateleiras para queijos, patês, geleias, vinhos e cervejas de países vizinhos e da Europa. A concorrência é a palavra de ordem. O carro nacional, que o presidente Collor já chamou de carroça, recebe companhia no trânsito. A chegada do lado soviético é um sucesso imediato. A reserva de mercado na informática cai para apenas 47 produtos. Os serviços de telefonia são abertos à iniciativa privada. E até o cartel do trigo acaba. O governo se retira das transações entre produtores e moinhos. Os efeitos esperados do plano de estabilização, somados a alguns desvios, deixam claro que o país entrará numa ampla recessão. Nas concessionárias de carros, por exemplo, o movimento cai tanto que o governo autoriza a venda a prazo em até 30 pagamentos. Não adianta. Com juros nas alturas, ninguém se dispõe a fazer mais de 6 prestações. Os supermercados, para manter as vendas, entram numa guerra de preços que arrasta multidões, congestionando caixas e corredores com carrinhos abarrotados. Você já comprou uma caixa de iogurte, por que você está voltando? Comprar mais para revender. Quantas que você quer comprar mais? Comprar mais 10. Mas quem trabalha com venda a prazo não tem a mesma sorte. Em São Paulo, os pedidos de concordata em outubro são 400% maiores do que em setembro. O governo desconfia e endurece a lei das concordatas. As agências de turismo entram em dezembro com pacotes estocados. A classe média vacila em gastar as reservas domésticas pelo temor de voltar das férias sem emprego. Mas para os assalariados de baixa renda, o desemprego já havia chegado. A recessão atinge grandes empresas como a Brastemp, que demite 1.100 funcionários, e o Banco Itaú, que dispensa 9.000 empregados. A diferença real entre o cruzeiro e o dólar prejudica também as empresas que produzem para exportação. A Black & Decker, fabricante de ferros elétricos, manda embora 1.300 empregados, metade do efetivo da fábrica de Santo André, no ABC Paulista. A queda do PIB, Produto Interno Bruto, prevista pelo IBGE em 3,85%, não deixa dúvidas. O Brasil fica muito mais pobre em 1990. O futebol brasileiro vive a pior crise no ano em que o Rei Pelé comemora meio século de vida.
O Brasil não tem mais craques de verdade. Não encanta o mundo com a arte do futebol. Perde mais uma Copa e desta vez não pode culpar ninguém. Na Copa da Itália, quem faz bonito é a seleção dos Camarões. O representante do continente africano surpreende o mundo e o veterano Roger Milá, com muita ginga e malícia, ofusca o brilho de outras estrelas do futebol. A seleção de Camarões vai às quartas de final, assusta os ingleses, mas é traída pela ingenuidade de seus jogadores. Com o futebol mundial em fase de transição, a Copa de 90 perde um pouco da graça e beleza. Do ponto de vista tático, não apresenta nada de novo e se transforma na Copa menos encantadora de todos os tempos. Até a grande final de Argentina e Alemanha tem pouco brilho e emoção. Com o sumiço dos craques, hoje o Brasil só é respeitado lá fora pela categoria dos pilotos de automobilismo. As 6 vitórias de Ayrton Senna, as 10 poles e o troco no rival Alain Prost no Grande Prêmio do Japão. Tudo isso tira o nó da garganta do torcedor brasileiro. A festa brasileira nas pistas passa também pelo nome de Nelson Piquet. Piquet vence no Japão, vence na Austrália, faz as pazes com a vitória e termina o campeonato em 3º lugar. A Fórmula 1 é só alegria para os brasileiros. A verdade é que se não surgem craques no futebol, eles estão sobrando no automobilismo. 25 pilotos correm na Europa em várias categorias. O número 1 dessa nova safra é o paulista Rubens Barrichello. Barrichello, de uma vez só, se torna campeão europeu de Fórmula GM Lotus e maior revelação internacional do ano. As transformações também passam pelo tênis internacional. O tênis força de Ivan Lendl sucumbe diante do tênis mais corajoso, agressivo e vibrante do sueco Stefan Edberg. Edberg vence Boris Becker em Wimbledon e fecha o ano como tenista número 1 do mundo. No feminino, uma iugoslava de 16 anos entra em cena e ameaça o reino da alemãzinha Steffi Graf. Mônica Seles vence o Masters nos Estados Unidos e impressiona pela violência e precisão dos golpes. Outro fenômeno no tênis mundial é o americano Peter Sampras. Sampras, de 19 anos, tem um dos saques mais poderosos do mundo. Subiu nada menos do que 80 posições no ranking e termina o ano como 5º melhor do mundo. O melhor resultado dele, campeão do Aberto dos Estados Unidos. Apesar de nascer para o tênis mundial fenômenos como Sampras e Mônica Seles, o esporte tem de render homenagem a 2 velhinhos da raquete. Martina Navratilova, 34 anos, campeã pela 9ª vez de Wimbledon. E o equatoriano Andrés Gomes, 30 anos, campeão do Aberto de Roland Garros. Os dois mostram que a experiência ainda conta muito no tênis mundial. Nesse ano de transformações, o futebol paulista muda de dono.
O interior do estado coloca 2 clubes na grande final, um fato inédito na história do futebol de São Paulo. Na decisão, o Bragantino leva melhor contra o Novo Horizontino. Vai descendo, a bola chutada, na trave. E faz a festa. Essa revolução ganha corpo e entra no futebol brasileiro. O futebol paulista dá a volta por cima e classifica 5 equipes na reta final do Campeonato Brasileiro. Agora, Sérgio Manuel bateu e o gol! Pela primeira vez, também as cores preto e branco do Corinthians dominam o futebol brasileiro. O Corinthians arma uma equipe jovem, faz do conjunto a maior arma. Conta com o trabalho eficiente do técnico Nelsinho e vai passando por cima de todos os adversários. Defesa, o último a bater na bola me pareceu o Paulo Rodrigues. Para isso, conta também com gols decisivos do Meia Neto e o grito da Fiel para virar resultados impossíveis. Neto bateu de curva. Para ser campeão brasileiro depois de 20 anos na fila. Olha o gol, Fabinho defendeu, sensacional. Olha a festa do torcedor do Corinthians no Morumbi. A morte da modelo Adriana de Oliveira e da garota Mirela Pascotto são alguns dos casos que obrigaram a opinião pública a reconhecer o aumento do envolvimento dos jovens com as drogas. As estatísticas mostram que nos últimos 3 anos cresceu em 20% o número de estudantes que experimentaram pelo menos uma vez qualquer tipo de droga. O caso Adriana de Oliveira choca a opinião pública porque ela representava a imagem da jovem modelo bonita e bem-sucedida que muitos pais sonham para filhos. Com apenas 20 anos, ela já era uma das modelos mais requisitadas do país. Capa de várias revistas e presença marcante em comerciais de TV. Mas a mistura de cocaína, maconha e álcool, feita por ela durante um fim de semana num sítio no interior de Minas, precipita o fim de uma carreira que parecia ter garantido um futuro de muita fama e sucesso. Já a morte da garota Mirela Pascotto é ainda um mistério. O que se sabe é que ela caiu da janela do apartamento da amiga durante uma festa com colegas da escola. Nos exames feitos no corpo de Mirela, são encontrados vestígios de maconha e cocaína. Casos como esses acabam comprovando a falência de métodos de repressão como a melhor solução contra as drogas. Os viciados começam a ser vistos como um problema social e não como um caso de polícia. Algumas escolas de São Paulo têm incluído nos currículos aulas sobre os efeitos da droga no organismo. Outros colégios passam a utilizar esquemas de prevenção contra o uso de entorpecentes envolvendo professores, alunos, pais e funcionários. O próprio governo, que durante décadas financiou a repressão, passa a aconselhar a adoção de métodos educacionais para combate às drogas.
Num ano de crise e recessão, a indústria do sequestro rende mais de $500 bilhão. Inspirada em casos bem-sucedidos realizados em anos anteriores em São Paulo, a indústria do sequestro começa a funcionar com força total em 90. Os primeiros casos de repercussão nacional acontecem no Rio de Janeiro. O mais famoso deles é o do empresário Roberto Medina. Depois de ficar 15 dias em cativeiro, o empresário é libertado após a família pagar um resgate de $4 milhões. Além de famoso, o sequestro de Roberto Medina acaba com uma prática de vários anos da imprensa brasileira, a de não divulgar casos de sequestros não solucionados. Geralmente isso acontecia atendendo a pedido de parentes de pessoas envolvidas. No sequestro de Roberto Medina, a revista Veja e 2 jornais do Rio são os principais responsáveis pelo fim desse silêncio. A partir daí, os sequestros passam a ganhar espaço em coberturas que incluem até a transmissão ao vivo. Milhares de pessoas no Brasil inteiro começam a acompanhar e a torcer pelo desfecho de casos como o do garoto Renato, de 3 anos, sequestrado no interior de Goiás por um dos funcionários do pai. O nome de algumas das pessoas raptadas acaba ficando até familiar, como o nome da psicóloga Gleica Maria Pontes, sequestrada na garagem do prédio onde mora com os pais em 7 Lagoas, interior de Minas. Mas é o Rio de Janeiro que se transforma no símbolo da cidade ameaçada pela onda de sequestros. Com uma média de 3 por semana, em geral bem-sucedidos e sem que a polícia pudesse contê-los ou prender os autores. O que gera uma crise na política carioca com a ameaça do delegado Romeu Tuma de intervir no Estado. O governo do Rio, Moreira Franco, reage com veemência, atribuindo responsabilidades até mesmo aos empresários paulistas do turismo. Somente 3 meses depois, com a prisão pela polícia carioca de sequestradores como Maurinho Branco e outros líderes de quadrilha, a indústria do sequestro no Rio foi contida. O aumento do número de sequestros em todo o país obriga o governo a anunciar punições mais rigorosas para os autores de sequestros e proibir a liberação de dólares para o pagamento de resgates. Esse ano o Brasil volta a ser manchete de jornais internacionais por causa de uma herança da ditadura militar. Em uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, em Perus, na zona oeste de São Paulo, foram encontradas 1.062 ossadas. Segundo laudos do Instituto Médico Legal, as ossadas pertencem a terroristas mortos durante o período de repressão. Exames superficiais constatam marcas de tortura e sinais de ferimentos à bala. Até a ONU, Organização das Nações Unidas, se interessa pelo caso e pede informações para o governo brasileiro. As ossadas foram levadas para a Universidade Estadual de Campinas para serem identificadas pelos mesmos especialistas que participaram do caso Joseph Mengele. Muitos parentes e amigos de desaparecidos políticos enviaram para a Unicamp fotos e informações de pessoas que atuavam na época contra o regime militar. As tensões no campo e na cidade deixam marcas no primeiro ano da década. A reivindicação de terra para cultivar é o estopim de um conflito entre sem terra e policiais no centro de Porto Alegre. Os sem terra ocupam a Praça da Matriz, que fica em frente ao Palácio do Governo, exigindo o assentamento de 700 famílias. A brigada militar é chamada. Em poucos segundos, a violência toma conta da praça. De um lado, policiais com bombas de gás, cacetetes e armas. Do outro, sem terra, com foices, enxadas e facões. No final, 72 pessoas feridas, entre policiais e sem terra. Um soldado da Brigada Militar morre degolado por uma foice durante o confronto. Outro grave conflito acontece na cidade de Diadema, na Grande São Paulo. Liderados por um grupo de políticos locais, centenas de pessoas ocupam um grande terreno na periferia da cidade. Chegam até a lotear a área e construir barracos. O dono da propriedade entra na justiça e consegue a reintegração de posse. Acompanhados da polícia militar, 2 oficiais de justiça vão até o local para cumprir a determinação legal. Os sem-teto se recusam a sair e, com barricadas e armados de paus e pedras, resistem à ação da polícia.
Em maior número e melhor equipada, a polícia militar domina e expulsa os invasores. Deixa um saldo de 47 feridos e 2 invasores mortos a bala. O julgamento mais importante dos últimos tempos. 2 anos depois do assassinato do líder sindical Chico Mendes, os principais acusados recebem do júri de Chapuri, no Acre, uma condenação exemplar. O julgamento dura 4 dias e atrai jornalistas do mundo inteiro. O homem que atirou em Chico Mendes, Darcy Alves Pereira, confessa o crime e surpreende a todos. Você praticou o crime contra Chico Mendes? Sim. A estratégia dos advogados de defesa era inocentar o pai de Darcy, Davi Alves da Silva, que foi o mandante do crime. Mas o júri não se deixa enganar e condena os 2 acusados a 19 anos de prisão. E quem habita essa mata, pra onde vai se mudar? Corre índio, seringueiro, preguiça da... Japão, assassinato a sangue frio. 500 mil de golfinhos e pequenas baleias mortos a cada ano. 65 espécies à beira da extinção. Em várias partes do mundo, acidentes com petroleiros causam grandes estragos ao meio ambiente. No Golfo do México, um navio norueguês em chamas despeja 100 mil litros de petróleo no mar. Outro incêndio com um navio iraniano polui com 70 mil toneladas de óleo a costa do Marrocos. No Brasil, o choque entre um petroleiro e um rebocador no terminal da Petrobras em Angra dos Reis causa o maior vazamento já ocorrido na região, 40 toneladas de óleo. As florestas brasileiras mais uma vez reduzidas pelo fogo. A reserva de Poço das Antas, no Rio de Janeiro, onde vivem 250 micos-leões dourados, perde em 7 dias de incêndio metade de suas matas. Uma campanha para salvar o Tietê, o maior rio de São Paulo, um dos mais poluídos do mundo. Esgoto a céu aberto que recebe diariamente 1.300 toneladas de dejetos. O governo do estado e a Fiesp assinam um convênio para eliminar a poluição industrial. Mas sem o controle do esgoto doméstico, o principal problema, o Tietê com vida dos velhos tempos, não sairá nunca do álbum de fotografias. Ecologistas e membros do Greenpeace fazem uma expedição pela represa Billings, que abastece de água 4 milhões de paulistanos e recebe de volta boa parte dos esgotos da cidade. A poluição já atinge 70% da represa. Uma campanha que deu certo. Os apelos em defesa da Jureia, que começaram na TV e depois ganharam as rádios de São Paulo, são finalmente ouvidos pelo governo, que transforma em reserva ecológica um dos últimos redutos da Mata Atlântica do país. A própria natureza gera um protesto vivo e surpreendente. Um jacaré, ninguém sabe como nem porquê, é visto no rio Tietê. E São Paulo passa a conviver com um mistério e uma lenda. A cada aparição do animal, uma multidão de curiosos, congestionamentos, confusão. A incansável busca dos bombeiros vira objeto de piadas e atrai inclusive os impostores. Líder de protestos contra a poluição, o teimoso acaba candidato ao governo do estado. 2 meses depois, os bombeiros pegam um jacaré no lixo da usina de Traição no Rio Pinheiros. Seria ele? Mas o espanto continua.
7 filhotes da mesma espécie pantaneira aparecem também no Lago do Ibirapuera, para completar a família e complicar o enigma. Jacarezinho safado esperou mamãe sair para curtir um barato. O perigo nuclear volta a mobilizar o país. O presidente Fernando Collor, que não quis assinar o Tratado Internacional de Não Proliferação das Armas Nucleares, faz questão de descartar a ideia da bomba. Num ato simbólico, ele desativa o poço da Serra do Cachimbo, no Pará, construído para experiências atômicas. Trago-lhes. Uma semana depois, Collor afirma em um discurso na ONU que até as explosões nucleares com fins pacíficos estão proibidas. O passo seguinte é o acordo com a Argentina. Os dois países ganham a simpatia do primeiro mundo ao garantir que renunciam de vez às armas nucleares. Mas os ecologistas continuam preocupados. Numa manifestação em Aramar, interior de São Paulo, eles denunciam que pode ser a semente da bomba atômica brasileira. O desenvolvimento do polêmico submarino nuclear no Centro de Pesquisas na Marinha sem a aprovação do Congresso. Yanomami, 7.000 índios à beira do extermínio. Uma ameaça que já dura 3 anos. A invasão dos garimpeiros resiste às operações policiais e a todas as pressões, inclusive internacionais. Nada detém a febre do ouro em Roraima. O estado tem cerca de 1.500 garimpos. Só na reserva Yanomami são extraídas por mês 5 toneladas de ouro. Os garimpeiros abrem pistas na floresta, poluem os rios e levam aos índios uma doença que eles não conheciam, a malária. O governo decide acabar com o garimpo. No começo do ano, a Polícia Federal põe fogo nos barracos para expulsar os invasores. Uma operação inútil. O presidente Collor, logo depois da posse, faz uma visita à reserva e manda explodir as pistas clandestinas. Mas nem a dinamite afasta os invasores. Dos 20.000 garimpeiros que viviam na reserva no começo do ano, apenas 1.000 são retirados. Entre os índios, a desnutrição e a malária avançam. O governo anuncia um novo projeto, desta vez na área da saúde. A raiz do problema, a destruição da reserva Yanomami. Mais uma vez fica sem solução. Muitos fogos e muita cerveja marcam no dia 3 de outubro a reunificação das Alemanhas, menos de 11 meses após a queda do Muro de Berlim. 51 anos depois da criação da República Federal da Alemanha e da República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, os germânicos comemoram o fim de um processo de unificação e o começo de um outro, que vai custar a longo prazo cerca de 780 bilhões de dólares e reconstruir o antigo lado comunista. Um processo onde a recessão e o desemprego são inevitáveis. A 18 de março, quando a Alemanha Oriental escolhe, na primeira eleição livre de sua história, o governo que negociou a reunificação, já estava em curso o processo de reunificação monetária, econômica e social, brindado em junho pelos primeiros ministros Helmut Kohl e Lothar de Maizière. Os alemães orientais fazem fila para trocar sua moeda pelo saudável marco ocidental. Os termos da reunificação já estavam definidos nas conversações entre os dois países e as potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que marcam também o fim da Guerra Fria e o começo do desarmamento na região. Em uma reunião com o líder soviético Mikhail Gorbachev, o então chanceler ocidental Helmut Kohl assume o compromisso de que a Alemanha reunificada não terá armas nucleares
e aceita a exigência de limitar o exército germânico a 370 mil soldados. Aprovado também pelos 35 países que integram a Conferência de Segurança e Cooperação da Europa, o projeto da reunificação se consolida enquanto os produtos ocidentais invadem a Alemanha Oriental e as mercadorias do leste sucumbem ante a concorrência. O mundo descobre que no campo da ecologia, a situação dos orientais é tão dramática quanto a dos países que desde 1989 executam as reformas democráticas que deixaram em frangalhos a cortina de ferro. E finalmente em outubro, o que era impensável um ano antes se torna um fato concreto. A nova Alemanha renasce como nação soberana e superpotência econômica, marcando para 2 de dezembro suas primeiras eleições parlamentares. O grande vencedor é o democrata cristão Helmut Kohl, que se torna o primeiro chefe de Estado da nova nação germânica, realizando o antigo sonho desde o início do processo de reunificação. O cavaleiro da nação árabe, segundo a propaganda oficial iraquiana, ou o açougueiro de Bagdá, segundo seus inimigos políticos. Saddam Hussein, no poder há 11 anos, é apanhado com a mão na massa a 28 de março em Londres. Nesse dia, agentes a seu serviço são presos pela polícia inglesa quando tentavam contrabandear para o Iraque equipamentos eletrônicos, que provavelmente serviriam como detonadores de bombas atômicas. Hussein reage afirmando que seu país conta com armas químicas letais e promete atear fogo em metade de Israel, caso o governo de Tel Aviv tente algo contra o Iraque. O ditador iraquiano volta à carga em julho, empilhando acusações contra o Kuwait. Acusando o Emirado de roubar o petróleo iraquiano dos lençóis situados perto da fronteira, ele despacha suas divisões de elite para a região. Para evitar um conflito, os países membros da OPEP decidem diminuir suas cotas de produção e aumentam os preços do produto para $21 o barril. A concessão anima Hussein a ocupar o Kuwait no dia 2 de agosto, com 170 mil soldados que não hesitam em cometer atrocidades contra os habitantes do Emirado, anexado em seguida ao território iraquiano. Foi o bastante para que começasse na região do Golfo a maior movimentação bélica desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Enquanto a ONU saía do ostracismo para determinar um bloqueio econômico a Bagdá e declarar nula a anexação do Kuwait, navios de guerra, helicópteros, aviões de combate e cerca de 20 mil soldados chegavam à região 10 dias após a invasão. O palco escolhido para a mobilização é a Arábia Saudita. Hussein proclama uma guerra santa contra as forças do mal. A crise que reaviva séculos de rivalidade no Oriente Médio tem como paladino da moralidade mundial o presidente norte-americano George Bush. De olho nas eleições congressuais de novembro, o chefe da Casa Branca exagera nas piadas durante suas férias na Geórgia, enquanto na ONU, a garantia da legitimidade de uma possível guerra aos poucos se tornava um fato concreto. Num jogo que mistura questões tão diferentes quanto o levante palestino e os preços do petróleo, 25 países enviam à região do Golfo tropas suficientes para um equilíbrio entre o bem treinado exército iraquiano e os governos encarregados de garantir o embargo decretado pela ONU, que em dezembro deu ao mundo a expectativa de uma guerra com data marcada. Ou o Kuwait recupera sua autonomia, ou os iraquianos sairão à força do Emirado. O ano termina envolvido no turbilhão diplomático que transforma inimigos em aliados sem conseguir de Hussein mais do que a libertação dos reféns ocidentais, que serviriam como escudos humanos. Do Kuwait, sabe-se que pouco restou da opulência antes mantida pelo cheque Jabir Ahmed al-Sabah. Para os britânicos, nada marcou mais o ano do que a renúncia da primeira-ministra Margaret Thatcher, que bateu o recorde do século em longevidade no poder. Thatcher deixa o cargo para evitar uma divisão de seu partido.
Desde o começo de março, o prestígio da Dama de Ferro é devorado pelos protestos contra a poll tax, a taxa que substitui o antigo imposto predial e que cobra pelo número de pessoas o usufruto de serviços locais. Os protestos reprimidos com violência nas principais cidades britânicas transformam os debates sobre a renúncia da primeira-ministra no assunto favorito dos jornais. Margaret Thatcher também perde pontos com seu combate à unificação europeia. Uma questão que levou o vice-primeiro-ministro Geoffrey Howe a renunciar no dia 1º de novembro, definindo a atitude da Dama de Ferro como uma tragédia. Thatcher ainda tenta a sua reeleição para o 4º mandato, mas diante da dificuldade de conseguir uma nova vitória, renuncia. O ex-ministro da Defesa Michael Heseltine e o ministro do Exterior Douglas Hurd logo retiram suas candidaturas, permitindo que o cargo de Thatcher seja ocupado por John Major, ministro da Economia e afiliado político da Dama de Ferro. No dia 2 de dezembro, um encontro histórico marca o fim da separação entre a Grã-Bretanha e o continente europeu. Um engenheiro britânico e um operário francês trocam as bandeiras de seus países no fundo do Canal da Mancha, onde até 1997, um túnel de 50 quilômetros servirá de passagem para 33 milhões de pessoas a cada ano. Uma ideia do presidente François Mitterrand e da própria Thatcher, definitivamente inserida na história da Europa. The ladies not for turning. Os anos 90 começam conturbados para os soviéticos. As reformas trazidas pela perestroika enfrentam conflitos étnicos, manifestações nacionalistas e a falta de alimentos em um inverno rigoroso. Cercada pelo incêndio nacionalista das repúblicas bálticas, a União Soviética enfrenta em janeiro uma guerra civil entre a Armênia e o Azerbaijão. A intervenção dos tanques de Moscou não impede que dezenas de armênios sejam massacrados no confronto entre os dois povos. A 6 de fevereiro, mais de 100 mil pessoas exigem democracia na capital soviética. E um dia depois, o Comitê Central do Partido Comunista estabelece o pluripartidarismo no país. As reformas democráticas permitem no tradicional desfile de 1º de maio uma surpreendente manifestação popular, que faz de Mikhail Gorbachev o primeiro líder soviético vaiado em 70 anos de revolução socialista. A reconstrução do socialismo ou perestroika atrai novamente as atenções mundiais em julho. Em um dos mais importantes congressos da história do PC soviético, Gorbachev consegue reverter a seu favor um encontro onde os conservadores eram a maioria. Ele se reelege como secretário-geral, apesar da teatral saída do dirigente russo Boris Yeltsin. Em outubro, o chefe do Kremlin tenta salvar o país do abismo, propondo uma transição para a economia de mercado. Mas o ano que deu aos soviéticos a maior colheita de sua história termina em um inverno rigoroso e no racionamento de alimentos. Um desafio a mais para o império que tem hoje, mais do que nunca, a simpatia de antigos inimigos. No dia 15 de outubro, o Prêmio Nobel da Paz foi concedido pela primeira vez a um líder comunista, Mikhail Gorbachev. Com o Nobel, o presidente soviético recebeu grande reconhecimento pelos seus esforços em nome do entendimento mundial. Há 5 anos, Gorbachev era mais um burocrata soviético desconhecido da opinião pública mundial. Mas em março de 85, o filho de camponeses russos, então com 54 anos, se tornou o mais jovem dirigente de seu país. 3 meses depois da posse, ele anunciou o plano de modernização econômica, batizado de perestroika ou reestruturação. As mudanças econômicas vieram acompanhadas pela abertura política, a glasnost, ou transparência. Os ventos da mudança não passaram despercebidos pelo leste europeu. Os aliados da União Soviética foram se redemocratizando sob pressão de seus habitantes e com o apoio de Mikhail Gorbachev.
A tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos deu lugar a uma nova era de entendimento. O líder do sindicato Solidariedade, Lech Wałęsa, é o primeiro presidente eleito da Polônia em 68 anos. Wałęsa festejou a vitória na eleição nos estaleiros de Gdansk, onde em 1980 ajudou a organizar o Solidariedade, primeiro sindicato livre do bloco comunista que iria influenciar mudanças em todo o leste europeu. Um ano depois, um golpe militar colocou Wałęsa na prisão e o sindicato na ilegalidade. Em 82, já solto, Lech Wałęsa assumiu a liderança da campanha pela legalização do sindicato, o que só aconteceu no ano passado. O Solidariedade se tornou nos últimos meses a principal força política da Polônia, elegendo o primeiro-ministro Tadeusz Mazowiecki e agora o novo presidente Lech Wałęsa. A África do Sul começa 1990 com duas históricas decisões do presidente Frederick de Klerk. Depois de legalizar o partido Congresso Nacional Africano, banido por quase 30 anos, de Klerk autoriza a libertação do principal líder do movimento nacionalista sul-africano. No dia 11 de fevereiro, Nelson Mandela deixa a prisão fazenda onde passou 27 anos. Ovacionado por milhares de simpatizantes no estádio de Soweto, Mandela se mostra disposto a apostar na abertura política iniciada por Frederick de Klerk. Em uma turnê por 13 países, onde consegue o apoio do primeiro-ministro alemão Helmut Kohl e do presidente norte-americano George Bush, Mandela é recebido em Nova York com uma apoteose somente reservada aos heróis. Mas o processo de negociações sobre o futuro da África do Sul esbarra em agosto em um conflito tribal com quase 1000 mortos. Nos confrontos entre Xhosas, que apoiam o partido de Mandela, e os Zulus, que têm como porta-voz um crítico do movimento nacionalista, Mangosuthu Buthelezi, está a maior explosão de violência na África do Sul desde 1986, quando o governo branco decretou o estado de emergência em vigor até o começo de 90. Mas o processo de abertura continua. Em 90, volta ao país o presidente do partido Congresso Nacional Africano, Oliver Tambo, depois de 30 anos no exílio. O maior líder comunista da história do Brasil, Luiz Carlos Prestes, morre aos 92 anos de leucemia no Rio de Janeiro. Conhecido como Cavaleiro da Esperança, Prestes participou dos principais movimentos políticos do país, influenciando com suas ideias uma geração de militantes. Da coluna Prestes, que comandou a aprovação da Constituição Democrática de 46 como senador do PSB, e a recente campanha de Leonel Brizola à presidência da República. Fiel a Moscou, resistiu em aceitar a perestroika de Gorbachev, talvez por causa de sua peculiar visão do comunismo. Eu não vejo esquerda nenhuma no Brasil. Um renovador responsável pelo salto de qualidade da linguagem das telenovelas. Assim foi Braulio Pedroso, que antes de morrer aos 59 anos de idade de fratura cervical, realizou uma obra variada, composta por peças de teatro, contos, roteiros para cinema e novelas. Uma delas, Beto Rockefeller, que foi ao ar na extinta TV Tupi, revolucionou a telenovela e aposentou para sempre o tom lacrimoso e o romantismo cafona da TV brasileira. De repente eu trouxe o cotidiano. Eu achava que o cotidiano já fazia parte do universo da telenovela, mas não fazia. Misteriosa, inatingível, distante.
A atriz sueca Greta Garbo, um dos maiores mitos femininos do cinema, morre de causas não reveladas aos 84 anos, com a fama que ganhou nos áureos tempos de Hollywood. Solitária, vivia até então em seu apartamento nova-iorquino, distante dos olhos do público. Garbo chegou aos Estados Unidos pelas mãos de um conterrâneo, o diretor Moritz Stiller, e seduziu os americanos logo no primeiro trabalho. Muito bonita, brilhou em filmes como Anna Christ, por ser uma atriz diferente dos padrões americanos. Do cinema mudo ao falado, Garbo se aproveitou dos recursos hollywoodianos para conquistar o mundo com seu estilo imperial na interpretação de personagens majestosas. Durante 52 anos de vida artística, ela foi a divina. Cantora que, com voz de timbre áspero, elevou à categoria de clássicos composições da bossa nova e sambas canções mais tradicionais. Ao morrer de infarto aos 69 anos de idade, Elisete Cardoso era muito mais um símbolo de resistência da música popular brasileira. Mito ainda em vida, foi num LP de Elisete, gravado em 58, que se ouviu pela primeira vez a batida do violão do inovador João Gilberto. Uma das maiores cantoras brasileiras, Elisete Cardoso lançou 41 discos e deixou mais 2 inéditos. Feito água cristalina aliviando toda dor. A música americana ficou sem uma de suas maiores estrelas. Sarah Vaughan, a grande dama do jazz, morre aos 66 anos de câncer no pulmão. Dona de uma voz super afinada, era capaz de transformar a mais banal das canções numa obra-prima. Por isso, a apelidaram de a Divina. E não era à toa. Ao lado de Billie Holiday e Ella Fitzgerald, formou o grande triunvirato das cantoras de jazz. Nos últimos tempos, enveredou pela música pop, aproximando-se inclusive da MPB. Mas foi mesmo com os clássicos de Duke Ellington e George Gershwin que Sarah sedimentou a fama de uma das maiores jazz singers de todos os tempos. O rock nacional perde um de seus personagens mais irreverentes. Após um longo drama, Agenor de Miranda Araújo Neto, Cazuza, morre de AIDS aos 32 anos, deixando órfã uma tribo de jovens inconformados. Cantor mediano e autor de letras brilhantes, virou notícia com frases e atitudes polêmicas. Assumiu o homossexualismo, admitiu o uso de drogas e revelou que elas foram a melhor coisa que aconteceu em sua vida, abrindo-lhe a cabeça. Comoveu a opinião pública com a batalha que durante meses travou contra a AIDS e sua agonia virou capa de revistas. Exagerado e escandaloso, Cazuza viveu uma série de papéis e acabou famoso como poeta de uma geração. Y no hay país que no tenga su músico, su poeta o su cantante. É um pacote autoritário, é um pacote que acaba com qualquer possibilidade de uma política cultural no Brasil, com a extinção de todos esses organismos, Ministério da Cultura, Lei Sarney, etc.
minha voz, minha vida, meu segredo e minha revelação, minha luz escondida, minha bússola e minha desorientação. Eu não tinha experimentado ficar calado. Existe uma vida que se passa nesses segundos cadernos que é completamente fictícia. Uma vida cultural que nasce e morre ali mesmo nos cadernos. E eu não quero ser isso, entendeu? É somente porque eu trago a vida aqui na voz. Cidade reluzente, cidade florescente. É sempre bom que o artista ele ter experiência de viajar, de conhecer outras praças, ter outras informações. Eu realmente tive essa sorte de sair com o David, ir em vários lugares no mundo inteiro, ouvir muita coisa. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Do Paul McCartney eu não vi, o do Bob Dylan eu vi, foi maravilhoso. É um show de magnífica performance musical, teatral, astral, existencial. Put on your red shoes and dance the blues. How many times must we tell the tale? How many times must we fall? Living in a lost memory you just recall. Working on the sound of the band, trying to get the music right. To go out work, reach their home at night. Quando eu comecei a investigação, digamos assim, a apuração dos fatos que conduziram à criação da Bossa Nova, eu achei que eu ia ser o fio condutor do livro. Eu ia poder narrar a história no ritmo que eu quisesse, dando um maior destaque a esse ou aquele, de acordo com o que eu achasse mais interessante, tudo. No meio do caminho, a figura do João Gilberto foi crescendo de tal maneira, isso foi tão importante, à medida que eu fui descobrindo coisas que aparentemente estavam escondidas, não reveladas. Não reveladas, aquela coisa. E ele se impôs naturalmente como fio condutor da história. Eu li o livro do Rui Castro. Agora, eu não sou um juiz, assim, quer dizer, para julgar o trabalho dos meus amigos. Quer dizer, às vezes sai um negócio um pouco mais para cá, outro mais para lá, né? Tem muita informação no livro do Rui Castro, né? O Brasil, ele precisa usufruir, merecer a Bossa Nova, entende? Uma coisa sadia, ir à praia, entende? E poder cantar, poder amar, se divertir, entende? Não, sabe, acabar com essa cultura da droga, esse negócio não é bom, né? Os beijinhos que eu darei na sua O Noel não sai como um herói imaculado do nosso livro.
Ele é um herói que tem o seu lado sombrio, o seu lado cinza, para citar o Cor de Cinza, que é um samba dele belíssimo, e tem um lado picaresco, um lado até às vezes meio perverso, um lado de moleque carioca. Mas eu não acho que ele saia denegrido, absolutamente. Eu acho que a minha biografia é isso. A minha lavagem de hoje fez bastante efeito, é? Sua lavagem. Sim, veja, saiu muita bilis, é? Eu não me meto com essas coisas. O senhor Florent que mete o nariz aí dentro. Já quente nunca. Bem, prepare o caldo quente para outra que eu devo tomar em seguida. Esse é o doutor Gol e esse senhor Florent, muito se alegram com o seu corpo. Para eles o senhor não passa de uma vaca leiteira. Agora, eu gostaria de saber qual é a... Isso é um quadro, quer dizer, ciclista é um acidente, é o nome, mas na verdade o que pode fazer um quadro com todas as necessidades que tem um quadro, de ser resolvido os espaços, os volumes, os ritmos, tudo isso que implica uma boa pintura, uma boa obra, compreende? Essa é a minha preocupação. Nobody touches Tracy but me. Tracy. Tracy? Extra! Tracy Battles mode! Everywhere I turn! Não! Que beijo nós vamos trocar, não tem ninguém perto e a noite é de luar. Mit Staunen seht das Wunderwerk, der Himmelsmeer der Freude. A alegria dos que não sabem e descobrem, ver com olhos livres. Pau Brasil! A língua sem erudição, a contribuição milionária de todos os erros, como somos, como falamos. Pau Brasil! Contra a cópia, a invenção e a surpresa, e a sábia preguiça solar.
semana de escândalos artísticos e literários. A destruição total da estética passadista. Só não se inventou uma máquina de fazer versos, porque já existia o poeta parnasiano.